é a nossa vez. Então, o momento mais curto, o momento que eu gosto, depois de todos os preparativos dos meses de planejamento, execução e tudo mais, é o momento que eu consigo sentar e conversar. Então, para compor esse painel, por favor, eu chamo Cíntia Medeiros. Por favor, Cíntia, pode subir. Pode escolher a sua cadeira aí. Cíntia Medeiros é gerente executiva de comunicação interna na Farmácias Pague Menos, jornalista formada pela Universidade Federal do Ceará, com mais de 30 anos de experiência no mercado. Trabalhou nos principais veículos de comunicação do Ceará, como o Sistema Verdes Mares, TV Jangadeiro, Rede TV e Grupo O Povo, onde atuou como editora executiva do Núcleo de Cultura e Entretenimento e editora executiva do Audiovisual. Atualmente está à frente da Gerência Executiva de Comunicação Interna das Farmácias Pague Menos. É também realizadora audiovisual, assinando roteiros e a direção de produções documentais. Tem na bagagem uma experiência que considera transformadora, trabalhar como cast member na Walt Disney Company, atuando no segmento de operações do Disney Hollywood Studios, com treinamento nas 5 chaves de excelência da maior companhia de entretenimento do mundo. Muito obrigado, Cíntia. Melissa Lindner, por favor, Melissa. Graduação em Administração de Empresas e em Publicidade e Propaganda, ambas na Unifor, com experiência na Ambev e atualmente coordenadora de marketing na Smalltech, empresa do Grupo Edson Queiroz. Responsável pela comunicação interna, externa e marca. Com mais de 20 anos na área de marketing, comunicação e branding, é uma espanhola apaixonada por criar conexões significativas entre as marcas e seus públicos. Obrigado, Melissa. E para fecharmos essa composição do painel, Paulo Sérgio Souza Mota. Por favor, Paulo. Paulo é gerente de comunicação e marketing na Companhia de Gás do Ceará. É mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, com formação em jornalismo e sociologia. Sua trajetória profissional foi construída em veículos de imprensa, instituições públicas e empresas estratégicas, sempre com foco em comunicação, cultura, marketing institucional e responsabilidade social. Vamos lá, vamos começar essa conversa. Deixa eu me ajeitar, muitos papéis, né, gente? Aqui eu misturo quem apresenta com quem faz a mediação do painel. Não vou precisar disso. Muito bem. Deixa eu começar aqui a... Acho que a bateria está falhando aqui, Paulo. Se vocês puderem colocar meu microfone, eu agradeço. Fechou. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer mais uma pesquisa, né? Fizeram aqui, o Rodrigo da Prod que fez, agora foi Larissa, quero fazer mais uma pesquisa. Mas eu vou pedir para vocês voltarem a levantar a mão para a gente fazer uma complementação, tá bom? Então vamos lá. Quem aqui, tem bastante gente hoje na plateia, tem bastante gente acompanhando a gente também no online, nós também traremos aqui um conteúdo muito relevante para vocês, prometo. Mas quem aqui na plateia hoje ocupa um cargo de liderança, seja coordenador, gerente ou diretor de comunicação ou RH? Por favor, levante. Muita gente. Continuem aí. Quem aqui deseja um dia ter uma posição de liderança? Pode levantar. Não significa que vocês vão pegar o lugar do seu líder, não. Tá? Beleza. Essa é uma conversa direcionada para vocês. Por algum motivo levantaram as mãos, tá? Então esse painel, a proposta desse painel é a gente trazer temas que são sensíveis para quem ocupa um cargo de liderança da área de comunicação ou deseja ocupar em algum momento da sua carreira profissional. Beleza? Por isso que a gente vai tentar, minha proposta aqui para os nossos convidados
é a gente tentar se distinguir nessa conversa em razão disso. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho mais. Vou começar com a Cíntia. Eu vou chamar o vídeo da Cíntia e aí você fala o que quiser, tá, Cíntia? Então, por favor, quem puder exibir. Fazer bem está no nosso DNA. É o que faz a gente sair da cama todo dia. É o que dá sentido ao que a gente faz. Em cada atendimento, em cada conversa, em cada cuidado. Aqui, fazer bem significa entregar resultados sólidos, sem perder a nossa essência, sempre de coração aberto, com vontade. É sentir aquele calor humano que transforma o ambiente, que contagia quem está por perto e, no fim do dia, fazer dar certo. É estarmos cada dia mais próximos da nossa missão de levar saúde com amor para todos os brasileiros. Fazer bem é saber que quem está do nosso lado está junto de verdade. É se apoiar, dividir conquistas, construir soluções. É estar em um time com mais de 26 mil pessoas que constroem um novo futuro todos os dias de onde estiverem. Aprendendo e crescendo sempre. Fazemos bem para quem entra em nossas lojas, buscando acolhimento para quem trabalha ao nosso lado e também para nós mesmos, que crescemos a cada passo dessa jornada. E sim, a nossa jornada é desafiadora e nossa rotina intensa. Mas ela também é cheia de sentido. Porque o impacto do nosso trabalho aparece no brilho do olhar e na gratidão de quem foi cuidado. Na sensação de dever cumprido, no orgulho de saber que a gente faz a diferença na vida das pessoas. Com compromisso, leveza e acolhimento, trilhamos um caminho de transformação não só para a gente, mas para todo o varejo farmacêutico brasileiro. Porque fazer bem é a escolha que fazemos todos os dias e o que nos deixa mais perto do futuro que sonhamos. Ser gigante é fazer bem. Boa tarde, pessoal. Vocês viram esse vídeo em primeira mão. Na verdade, esse é o manifesto da nossa marca empregadora. Ainda nem foi apresentado oficialmente para os nossos gigantes, que são os nossos 26 mil colaboradores, mas eu fiz questão de trazer esse manifesto aqui, porque, de alguma forma, ele explica como é que eu vim parar na Pague Menos, né? O Zé Luiz falou aí do meu currículo de muito tempo de redação, em TV, em jornal, em rádio, e como é que eu fui parar na comunicação corporativa, né? Então, quando eu recebi esse desafio, 9 meses atrás, eu acho que eu fui movida por esse sentimento de gente que faz bem e que se reflete nesse manifesto. Eu já tinha tomado a decisão de que eu não ia mais trabalhar com jornalismo, e quando eu recebi a provocação de alguém que acreditou no meu potencial como uma comunicadora, né, como uma jornalista que tinha na sua essência, principalmente o desejo de se relacionar, de estar com gente, eu topei na hora. Eu falei, esse desafio eu quero. Falar um pouquinho da Pague Menos. A Pague Menos, como a gente viu, é uma empresa de 44 anos. Nosso aniversário foi anteontem. Tinha até falado para o Zé que poderia ser que eu nem conseguisse vir quando ele me convidou, porque a gente está numa semana intensa. Estamos em 400 cidades do Brasil, com mais de 1.600 lojas, e o grande desafio da comunicação interna é conseguir se comunicar com 26 mil colaboradores que estão nas 5 regiões do país, com diferentes culturas e com diferentes naturezas de trabalho. Somos um varejo farmacêutico, então assim, tem muita gente na operação, muita gente na linha de frente, nos galpões dos CDs, na matriz, trabalhando também em call center. Acho que, ao longo do nosso papo, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas tem sido um desafio realmente instigante, apaixonante e movido por esse sentimento de fazer bem. Muito bom. Melissa, agora, por favor, coloquem o vídeo. O que é essencial para você? Para nós, essencial é fazer parte da sua vida, facilitando o seu dia a dia. Somos fonte de saúde e hidratação, de informação e diversão. Nossa energia transforma,
e a nossa chama nunca se apaga. Impactamos milhões de brasileiros com nossas marcas. Geramos milhares de empregos e exportamos nossa qualidade. Inovação e excelência são fundamentais para nós. Mudando a vida das pessoas, nos transformamos também. Agora, somos ainda mais flexíveis, confiantes e corajosos. Há mais de 70 anos, estamos presentes nos lares de milhares de brasileiros. E com você, queremos ir além. Somos GEC. Somos Grupo Edson Queiroz. Impacto para além do essencial. Boa tarde, gente. Nossa, é muito legal estar aqui, né? Obrigada à Supera por esse convite, né? Um bate-papo muito intenso. E é difícil falar de comunicação se a gente falar de vida, né? Eu acho que comunicação está na vida de todo mundo, seja ela empresarial, pessoal, com pet, sem pet, com filho, enfim. E é uma paixão que eu tenho realmente na vida, né? Eu estou no grupo há 18 anos, faço esse ano, né? É uma vida. E a comunicação fica dentro do marketing, né, da Esmaltec. O grupo tem uma governança, tem um setor de comunicação corporativa que fica no RH. A gente fica no marketing, né, na Esmaltec. E, como a Cíntia falou, é um desafio, né, mas é um desafio muito gostoso. Acho que a gente vai falar algumas coisas aqui, alguns pontos interessantes, né? Mas eu acho que é isso. A comunicação é isso mesmo, é comunicar, é falar. Não só falar, mas como ouvir também, senão vira um monólogo, né? E aí ninguém comunica nada, a gente só repassa a informação. E é isso. Paulo, você quer contar um pouquinho antes de mostrar o vídeo? O que você trouxe para a gente? O vídeo, esse vídeo, até fiz um artigo sobre ele, que foi a estagiária quem sugeriu, certo? Então, ele traz vários conceitos. Então, acho que vamos botar o vídeo, depois eu falo. Então, vamos lá. Vamos lá, então um vídeo, por favor. Acorda cedo, vem pra cá se informar. Tem novidade, tem notícia para atualizar. Na Cegás a energia é pra valer. Tá por dentro, vem com a gente, vem saber. Cegás em dia com você, você. É notícia boa pra valer. Cegás em dia com você, você. Nossa energia é pra te envolver. Cegás em dia com você, você. Todo mundo junto pra crescer. Tem campanha, tem cuidado e tem atenção. Com trabalho e respeito construímos nossa missão. Você faz parte dessa transformação. Na Cegás juntos somos solução. Volta o refrão. Cegás em dia com você, você. É notícia boa pra valer. Cegás em dia com você, você. Nossa energia é pra te envolver. Cegás em dia com você, você. Então, esse vídeo ele diz um pouco sobre a forma que a gente faz comunicação interna na Cegás. Então, como eu falei, a gente tem um programa que é quinzenal, que é Cegás em Dia com Você. A gente reúne todos os funcionários da empresa para um diálogo sobre... são 3 letras, né? Qualidade, segurança, saúde ou meio ambiente. Como a gente é uma empresa de gás, a gente tem que falar de segurança sempre, né? Então, a gente conversando, a gente que organiza a comunicação e toda sexta-feira a gente começa a organizar na quarta e a Tainara fala, por que não tem um jingle para esse negócio, né? E ela fica Cegás em Dia com Você. Então vamos fazer. Aí a Eloá estava aqui, que está aqui, aliás, né? Isso aqui foi feito todo com inteligência artificial, quer dizer, já tem uma inovação. Essa música aí foi criada com inteligência artificial. A letra a gente pediu ajuda do Chapa, que é o Chapa GPT, que a gente chama de Chapa, né? E aí todos os atores aí são pessoas reais.
Aliás, eu trabalhei 10 anos no Banco do Nordeste, eu tenho o maior orgulho de ter sido o primeiro superintendente de comunicação e cultura, que a gente, quando chegou lá, criou essa superintendência, e foi um conceito que a gente implantou lá. Todas as propagandas do banco eram feitas com atores reais, a partir de realidades reais, criadas pelo crédito ofertado pelo banco. Como o banco é muito grande e tem muita coisa, então, o Crédito Amigo, quando a gente fazia uma propaganda do Crédito Amigo, toda a vida eu chorava, né? Porque era uma pessoa que vendia sanduíche na praia e virou um dono de uma rede de lanchonetes, né? E a gente trouxe esse conceito para esse vídeo também. Quer dizer, a história da cocriação, né? De você ter do conhecimento não ter hierarquia, né? O conhecimento, a sabedoria pode estar na cabeça da estagiária e não apenas do chefe, né? E então tem um pouco do engajamento, né? Quando a gente colocou isso lá no Segais Dia com você, o pessoal aplaudiu de pé, porque o pessoal adora se ver, né? nas imagens. E aí a gente vai conversando aí sobre algum desses conceitos que você pediu para a gente explorar aqui, né? Beleza, vamos lá. Então vamos lá. Para a gente começar também aqui o nosso painel, minha primeira pergunta, eu queria muito que a gente alinhasse expectativas em relação ao que é a comunicação interna estratégica. Eu tenho feito algumas reflexões quando eu posso, quando eu sou convidado para conversas também, quando eu tenho a oportunidade de conversar com clientes. De forma geral, na minha opinião, estratégia é uma palavra que foi muito desgastada já, né? Tudo é estratégico, né? A campanha de segurança, vem o briefing, tem que ser uma campanha de segurança estratégica. Tem uma data temática, um mês colorido, olha, a gente quer uma campanha temática estratégica. É um novo benefício, tem que ser uma campanha de comunicação interna estratégica. Ou seja, vamos colocar limpo, né? O que é, de fato, a comunicação interna estratégica dentro da realidade de vocês, como é que vocês enxergam isso, o que funciona bem, o que ainda precisa ser mudado quando a gente pensa na questão da definição de comunicação interna estratégica. Por que isso? Porque não dá para colocar o mesmo tempo, em tantos esforços de comunicação que são colocados. Eu creio que existe a comunicação que meramente ela é informacional, mas existe a comunicação que aí sim é estratégica e é necessária. Pergunta: aonde nós devemos colocar o nosso tempo, o nosso foco, energia, verba, onde nós conseguimos entregar valor para contribuir de fato para o negócio e para a cultura de uma empresa? Vamos começar por você, Cíntia, por favor. Olha, eu estou aprendendo a fazer a comunicação corporativa, a comunicação interna, e a minha chegada à Pague Menos, que, embora seja uma empresa de 44 anos, ela, pela primeira vez, ela tem uma gerência executiva de comunicação interna, né? É uma área que é ligada, está no guarda-chuva do RH, só para vocês entenderem a estrutura. A comunicação interna está no guarda-chuva do RH, e a comunicação externa, né, a assessoria de imprensa, a parte de mídia social, está na vice-presidência de clientes, né, o marketing. Então, embora nós trabalhemos muito juntos, nós estamos ali em áreas separadas, em vice-presidências separadas. E a minha chegada a Pague Menos, ela levou a alguns questionamentos. Eu não tinha vícios, eu não era da área, eu me dei ao direito de perguntar e de questionar algumas coisas. Mas sempre foi feito assim. E eu, inúmeras vezes, perguntei, mas precisa continuar sendo? Como que a gente pode mudar isso aqui? A empresa tem 44 anos, quer dizer, fez agora, quando eu cheguei tinha 43. E a maior queixa das pessoas é que a comunicação não funciona. Então, e eu imagino que nas empresas de vocês todos os problemas vão parar na comunicação, né? Pelo que eu tenho ouvido aí, porque eu fui perguntar, né? Gente, e aí, como é? Sou só eu que tenho esse problema? É porque eu sou nova na área? E aí todo mundo dizia a mesma dor que eu tinha. Não, o problema é da comunicação. Então, no meu caso, eu fui construir estrategicamente com as áreas a compreensão de que, muitas vezes, o problema não é da comunicação interna. É um problema de comunicação interpessoal que não estava funcionando. Então, vamos aparar essas arestas, vamos começar a conversar sobre comunicação, vamos começar a entender o que é comunicação de fato. Primeiro, a comunicação da vida. A comunicação que é importante em qualquer momento da nossa vida, nas nossas relações pessoais. Às vezes, uma coisa dita diferente para o marido, para o filho, já ganha uma interpretação. Então, assim,
entender que um processo de comunicação ele só termina quando a pessoa que recebeu essa comunicação compreendeu exatamente o que você queria dizer. Isso é um passo, vamos entender isso. E depois vamos, de fato, estruturar o que é o papel e responsabilidade da comunicação interna. Então, na minha experiência, estrategicamente, neste primeiro momento, foi conseguir fazer esse diagnóstico e começar a fazer as pessoas entenderem isso. E mais, também não sei se é problema comum a vocês. Todas as áreas acham que o que ela tem para comunicar é o mais importante, o mais urgente, o mais prioritário. É assim com vocês também? É. Ainda bem, porque eu pensei que era só problema meu. Não é, sabe, um privilégio seu, infelizmente. E aí, eu também me valido, eu sou nova aqui, estou podendo falar, estou podendo errar, para dizer, amigo, não, mas tem coisa mais importante do que isso. Tu acredita que tem urgência assim e tal? E, assim, fui começando a mostrar muito na brincadeira, muito na coisa relacional, sabe, gente? Eu acho que eu sou nova no mundo, eu vou dizer isso inúmeras vezes aqui, enquanto eu estiver aqui, eu sou nova no mundo corporativo, e é tudo muito novo para mim, do vestuário ao linguajar, sabe? Eu comecei a fazer um dicionário para mim, para eu entender algumas coisas. É tudo muito doido, né? Pode falar o jogo. É tudo muito doido no corporativo. Eu estava comentando com a Mel que, nas minhas primeiras semanas lá na Pague Menos, algumas pessoas olharam para mim e falaram assim, eu adoro os seus looks. Porque eu tinha um look muito diferente do corporativo. Esse sapato, inclusive, é o primeiro escarpão que eu tenho, porque em redação eu não precisava usar, estava tudo certo. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu fico me valendo disso, dessas provocações, sabe? De dizer, poxa, mas é assim, mas não pode ser assado. Será que esse linguajar corporativez que a gente está falando aqui na Matriz, o nosso time de loja está entendendo o que a gente está querendo dizer? O nosso time de CD está... Porque, assim, as pessoas naturalizam tanto o linguajar corporativo que elas se acham no direito de achar que as outras pessoas estão entendendo o que elas estão dizendo, né? Então, assim, eu cheguei com essas provocações e, em 9 meses, eu digo que eu nasci, agora realmente já estou falando com segurança, já estou até participando de diálogos aqui, trazendo a minha experiência, foi, a partir dessas provocações, conseguir uma aproximação clara, genuína e muito, muito feliz com as pessoas que estão na ponta que, de fato, é para quem eu quero comunicar. E, estrategicamente, Luiz, no meu caso, a minha prioridade 0 foi essa. Muito bem. Vamos lá, sua opinião? Olha, né? É desafiador, gente. Assim, acho que para quem trabalha com comunicação é exatamente isso, né? Para ontem, não, mas a minha é muito mais importante. Deixa essa daí de lado, vai lá, faz para mim. Ou então assim, pô, mas você é tão legal comigo, né? E aí é um desafio, né? No grupo, né? O grupo está no mercado aí há mais de 70 anos. A Esmaltec é um dos 4 negócios, né? Dentro do grupo. E estratégia, como você bem falou mesmo, realmente é banalizado hoje, não só na comunicação como tudo, né? Então, eu acho que as pessoas acham bonita a palavra, então, vamos fazer um evento estratégico. Só que se perde, né? De estratégico não tem nada, né? E eu acho que, no caso da Esmaltec, o nosso público, né, a maioria do nosso público é fabril, né? Então, eu acho que o nosso desafio é ser a ponte da linguagem corporativa, né, para o público que a gente quer atingir. A gente tem público administrativo e um desafio maior, que chegou recente, é a gente transformar isso numa força corporativa do grupo, né? Porque a gente, antes de ser Esmaltec, a gente é GEC, a gente é Grupo Edson Queiroz. E muitas pessoas, por incrível que pareça, né, dos mais de 8.000 funcionários aí do grupo, não tinham esse conhecimento. Nossa, é a Esmaltec, né, do grupo, pessoas funcionárias. Então, a comunicação ela não está fluindo, né? E comunicação vai muito além de e-mail, mural. Então, eu acho que a gente, para ser um setor, para ser de fato estratégico, no meu caso, é conseguir que o funcionário, né, não só de fábrica, mas o administrativo, entenda o que está se passando na companhia, né? Seja de RH, o assunto, seja de SSMA, seja de recursos humanos, e a gente não só repassar, mas ouvir. Será se ele entendeu mesmo? Será se ele entendeu que aquilo que eu quis dizer era aquilo mesmo? Né? Porque senão fica mais um comunicado, fica mais um e-mail,
né? E as pessoas, às vezes, não se sentem confortáveis. Eu notei isso ao longo desses anos, que as pessoas, principalmente o público fabril, tinha medo, né? Dizem, eu vou lá, será se eu pergunto? Aí entra naquelas salas de ar-condicionado, né? E diz assim, será se eles vão deixar eu falar, né? Enfim. E aí até uma brincadeira que eu dizia muito, que a gente tem a matriz, que é a Hold, né? Que fica ali na Praça da Imprenta, junto com o sistema. E aí, muitas vezes, o funcionário ia no RH e perguntava, né, alguma coisa que ele quisesse saber, e a pessoa dizia, olha, está parado na hold. Né? E aí, a gente fazendo uma pesquisa, isso não faz muito tempo, não, faz pouco tempo, a gente fazendo uma pesquisa de evento, e aí uma das pessoas que respondeu dizia assim, a hold é uma pessoa muito difícil. E aí eu disse, gente, né, assim, né, a dona hold, inclusive, né? Então, assim, né, a dona holding está dificultando o meu trabalho, né? Assim, eu não consigo as minhas respostas. Então, será que a gente está comunicando para o funcionário o que é holding, o que é Esmaltec, o que é Sistema Verdes Mares, o que é Nacional Gás? Então, o desafio é esse. Eu acho que estratégia é isso, é você conseguir comunicar de uma forma estratégica, né? E ele entenda, né, que a dona hold não é a dona hold, né? É só onde fica a matriz ali das nossas empresas. Complementando aqui rapidinho, acho que a comunicação estratégica é aquela em que as pessoas nem sentem que ela é estratégica e você, conseguiu chegar ali. Muito bom. Paulo, você é a nossa última esperança aqui. Tudo funcione bem lá. Pode contar, por favor, a real. Para contar como é que lá funciona tudo bem, que as coisas distinguem o que é comunicação interna estratégica, enfim. Eu não falei da empresa que eu trabalho, né? Então, a Cegás, ela é a companhia de gás do Ceará, ela distribui gás canalizado, né, para as indústrias. Esmaltec foi nossa freguesa até pouco tempo. E também os táxis, os restaurantes, né? E aqui no Ceará nós temos um diferencial. 15% do nosso gás ele vem do aterro sanitário. Então, nós somos a distribuidora que tem o maior percentual de distribuição de gás totalmente renovável, né? A gente só perde para a Dinamarca. Então, é um diferencial muito legal na nossa imagem. Inclusive, o Trigueiro fez uma reportagem recentemente para o Jornal Nacional e para as Cidades e Soluções sobre o nosso gás. Eu acho o seguinte, que a comunicação mais estratégica, inclusive também, recentemente, eu escrevi um artigo sobre isso, que o título era não basta comunicar, tem que engajar. Certo? Então, eu acho que, assim, qual é o grande desafio hoje, pós-pandemia? A gente tem um índice enorme de pessoas que têm problemas de saúde mental nas empresas, que têm dificuldade de trabalhar, inclusive, de ir para o trabalho. Na Cegás, a gente tem lá indicadores, né, que eu acho que é igual em várias empresas. Então, engajar para a missão da empresa é o grande desafio e é o que a gente procura fazer na nossa comunicação, né? Fazer uma comunicação que motive as pessoas, não apenas para trabalhar, mas para conviver, para ir lá, né? E é assim que a gente faz. Aí tem um Cegás em Dia com você, tem as ações que a gente faz, passeio de bicicleta. É uma empresa de 100 pessoas, então é tudo muito simples, né? E aí é um desafio para mim também, porque eu já trabalhei no banco, 5.000 funcionários e tal. Trabalhei 14 anos na Folha de São Paulo, e aí lá é uma coisa pequena, né, um pequeno laboratório, que é um novo desafio. E a gente faz isso, né, escutando a estagiária, escutando todo mundo, para fazer uma comunicação que engaje. Porque o que vai engajar não é a minha ideia, é assim, é aquela velha história, eu não faço para o meu ego, eu faço para as pessoas. Né? E é uma dificuldade com um profissional de comunicação, né? Às vezes a gente faz a coisa com os amigos naquele vinho, foi sensacional, mas ninguém compreendeu, né? Lá na empresa. Ninguém se engajou, ninguém curtiu, mas ganhei um prêmio, fui para um debate, fiz, né? Então, eu procuro fazer uma coisa pé no chão, e até eu digo isso, assim, eu aprendi isso, eu fiz mestrado na PUC, fiz dois cursos, trabalhei em várias empresas, eu aprendi isso no movimento estudantil. Eu participei do movimento estudantil na década de 80, ali, quando eu fiz 18 anos, eu não podia votar para prefeito, não podia votar para presidente, não podia votar para governador. A gente vivia na ditadura, né? Muita gente não sabe. E a gente teve que ir para a rua para conquistar tudo isso. E ali eu aprendi muita coisa de engajamento, né? De como falar, de como a gente passava em sala de aula
assistia menos aulas do que passava em sala de aula, né? A gente passava em sala de aula o tempo todo e vai desenvolvendo habilidades que, na vida empresarial, para mim, foi sensacional, né? Porque os desafios sempre eram assim, de trazer as pessoas para as atividades, né? Para a missão da empresa, né? E aí estamos aí, a empresa ganhando dinheiro com pensamento socialista, né? Então, as contradições... Novo ponto de vista. Gostei. Gostei. Então, é isso. Acho que não basta comunicar, tem que engajar. Vamos lá. No começo dessa manhã, eu apresentei uma síntese de um trabalho que nós iniciamos agora, e que vai ser só teremos a conclusão disso no último Diálogos, que vai acontecer lá em Salvador, em meados de outubro. Nós utilizamos a inteligência artificial, um recurso também. Nós decupamos, editamos as principais falas e conceitos que foram trabalhados no Diálogo São Paulo. Então, 21 lideranças lá apontaram 7 tendências. O mesmo faremos aqui também, com a edição de hoje, assim sucessivamente. Tá? Mas, entre as 7 competências, e aí, de novo, olhar de líder para liderados, né? Talvez uma questão que até incomode parte do nosso público aqui, mas eu gosto de incomodar para a gente pensar, né? Todo mundo junto aqui. Diz o seguinte: a questão quanto adaptabilidade e aprendizado contínuo. O campo da comunicação está em constante evolução, impulsionado por novas tecnologias. Paulo trouxe aqui, eu fiquei pensando nos meus amigos produtores de som, que perderam o emprego agora em razão, né? Quanto custava fazer um slogan, enfim. Impulsionado por novas tecnologias. Eu mandei para o Fausto Nilo, que é um grande letrista cearense, né? Tem sucessos na voz de Fagner, um grande, né? Você já deve ter arranjado alguma namorada cantando a música dele. Sim. E ele só fez dizer assim, vixe. Vixe não, cara. O negócio ainda é bom, né? Fica uma música... É o emprego dele, né? Pois é. Então, impulsionado por novas tecnologias, mudanças nas preferências dos empregados, transformações no ambiente de negócios. E aí, o que apontam essas lideranças como um olhar para quem atua em comunicação interna? Não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Um profissional de comunicação interna bem-sucedido deve ser altamente adaptável, flexível e ter uma mentalidade de aprendizado contínuo. Isso inclui a disposição de experimentar novas abordagens, de adotar novas ferramentas e tecnologias, inclusive a inteligência artificial. E aí, para a gente concluir, para eu jogar para vocês também aqui, ainda também essas lideranças apontaram que há skills que são muito difíceis para o profissional de comunicação. Entre elas estão capacidade de aprender com os erros, de buscar feedback e de se ajustar rapidamente às mudanças. Essas são habilidades essenciais para manter a relevância e a eficácia da comunicação interna em um ambiente complexo e dinâmico. O quanto nós estamos, o quanto nossas equipes estão, o quanto os novos profissionais que estão chegando no mercado estão preparados de verdade, para aprender com os erros, buscar feedback e se ajustar rapidamente às mudanças. Quem começa? Vai lá. Eu sou um bom exemplo, né? Fiz 60 anos ano passado, então sou toda uma geração e estou tendo que me adaptar, assim, marketing digital. Estou fazendo um curso que o Google dá, acordo 5 horas da manhã para poder entender, né? Inteligência artificial, né? A gente até tem lá, criamos um apelido, é o Chapa, né? Todo mundo trabalha o tempo todo. Então, realmente é um grande desafio. Não sei se só para a minha geração, né? Que trabalha com comunicação e tal, que é você se adaptar, tem que estudar, tem que entender o que está se passando. Agora, eu acho, assim, eu fico muito tranquilo, porque eu acho que a habilidade, o background, né? Assim, a capacidade humana, né? Modéstia à parte, eu acho que eu desenvolvi, me dá um diferencial competitivo, porque tem coisas que aí todo mundo faz, mas esse senso de curadoria, de análise, aí é só mesmo a experiência e a inteligência humana que tem. Mas eu acho que esse aí é o grande desafio, você saber como as ferramentas que tem para se adaptar assim, às novas gerações. A Eloá já é de uma geração... trabalha comigo, né? Então ela me ajuda muito porque ela representa uma geração que hoje já é a maioria dentro da empresa. Então a gente saber escutar, né? E quais são as aspirações e como lidar com isso. Então acho que isso aí realmente
a gente é da comunicação, e é difícil, porque eu conheço bem o nosso público, né? Então, primeiro jornalista, tudo com ego lá em cima, acha que já sabe de tudo, que tal. Pá. E aí, esses são os que levam mais porrada, né? Porque faz umas coisas lá, uns textões que ninguém lê, né? Então, aquelas coisas assim que é só para ele, para o ego dele. Então, você se adaptar e mudar a forma de pensar, eu acho que é o grande lance para quem quer fazer comunicação hoje nas empresas. Né? Eu vou complementar o que o Paulo falou. Eu acho que o segredo da gente ter times de comunicação com alta performance é a gente conseguir, na verdade, reunir diferentes habilidades aí. E a gente, Paulo, da nossa geração, ter nos nossos times meninos que sabem muito mais do que a gente, que estão muito antenados, que aprendem muito facilmente, mas, e aí é uma observação, me desculpem os mais jovens que estão aqui, que não têm a nossa resiliência, porque temos que ser resilientes diante de muitas situações. Então, qual é o segredo? Vamos trocar, né? Eu considero que eu aprendo todos os dias com as pessoas do meu time. Assim, a mais velha do meu time tem 20 anos a menos que eu. A mais velha. Mas, assim, eu olho para ela com uma admiração imensa pelo rol de habilidades tecnológicas que ela tem, com a facilidade que ela tem de pegar uma inteligência artificial dessa e fazer em 5 minutos o que talvez eu levaria 5 horas fazendo. Então, a gente tem que entender, sim, essas ferramentas como grandes aliadas da nossa rotina, e a gente tem que entregar para os nossos times também algumas outras habilidades, soft skills, que passam aí pela resiliência, que passam pela flexibilidade, pela adaptabilidade, que precisamos ter. Então, assim, um feedback que eu recebi nessa minha temporada recente, à frente da função que eu estou, foi exatamente assim: existe em você uma escuta atenta ao que nós estamos falando, que às vezes a urgência da geração mais nova, a velocidade, a história de escutar o áudio em 2 vezes lá, não consegue, né? Então, assim, de que forma eu posso ensinar para os meus times que sim, é importante eles serem multidisciplinares, é importante eles terem as habilidades com a tecnologia, estarem atentos ao que a inteligência artificial e todos esses recursos estão trazendo para facilitar os nossos trabalhos, mas tem um quê de humanidade que a gente não pode perder nunca. Um quê de escuta, um quê de olho no olho, que é, no final do dia, o que vai fazer a diferença no nosso trabalho. E o que vai fazer as pessoas a quem a gente interessa comunicar pararem para prestar atenção no que a gente está dizendo. Porque também uma coisa que eu acho que eu deveria ter dito na resposta anterior é que a comunicação estratégica ela passa também por fazer a pessoa entender por que ela está sendo comunicada sobre aquilo. O que aquela comunicação vai impactar de diferente no trabalho que ela está realizando e no resultado que ela vai obter. Então, assim, eu trabalho num ramo de varejo farmacêutico e uma das comunicações que eu tenho que fazer é que tem que mudar o planograma, aprendi essa palavra agora, tem que mudar o planograma das prateleiras da farmácia com os produtos em ordem X, Y, Z. É uma comunicação trivial, transacional, mecânica, mas a partir do momento em que o colaborador sabe que a mudança daqueles produtos naquelas prateleiras vai impactar no resultado de venda, que vai impactar na meta dele e que vai impactar no resultado do salário dele, tudo passa a fazer sentido. E ele muda aqueles produtos ali de prateleira sem dizer, ai, que saco, estou mudando de novo, mas dizendo assim, vai ser bom eu fazer essa mudança. Então, a gente faz a comunicação estratégica, é aquela que entrega esse propósito do valor que isso tem para o nosso negócio, mas que também vai impactar na gente, enquanto profissional, enquanto indivíduo. E aí eu queria complementar uma coisa que a Cíntia falou do humano, né? Eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, adoro tecnologia, mas a gente tem que entender isso, entender não esquecer, né? A inteligência, como o Paulo falou, é artificial, né? Nós somos inteligentes, o ser humano é inteligente, foi ele que criou a inteligência artificial. Então, a partir do momento que a gente pega essas ferramentas, seja inteligência artificial, até o Photoshop, sei lá, né? Google, né? O Chapa, como o Paulo falou, a gente precisa entender que comunicação, a essência dela é humana, né? Então, a gente precisa usar a tecnologia como ferramenta,
né? E não como substituição, né? Nesse sentido de dizer, eu jogo aí, e aí eu copio e colo e está feito, já entreguei e tal. Será se realmente a gente consegue hoje? Não sei, né? A gente não deve falar nunca, e daqui para frente tem muita coisa ainda para rolar. Mas eu acho que a gente precisa, isso que a Cíntia falou, será se o funcionário que vai organizar, né, a gôndola lá da farmácia, que saco, tenho que organizar de novo, será se ela falar de uma forma que ele vai se beneficiar com aquilo, e a empresa que ele está trabalhando, ele vai trazer um benefício para a empresa, e isso é bom para ele. Então, uma simples tarefa, né, que, de repente, o chapa não consegue trazer isso para a gente consegue ver isso através do que a gente conhece dentro da empresa, seja 9 meses, seja 18 anos, 20, enfim. Né? Então, na minha equipe também, eu sou a mais velha, né? Mas eu gosto muito de aprender, né, com eles, né? Então, assim, eu me sinto assim, tipo num grupo de WhatsApp que a gente não consegue acompanhar, né? Então, 57 milhões de mensagens e rios, e o influenciador que falou o meme, né? Enfim, mas eu acho interessante a gente aprender com isso, e tem um pouco disso também. Gente, calma, eu acho ótimo, todo mundo aqui está dando atenção a 1000 coisas ao mesmo tempo, muita tarefa, mas a gente precisa usar ao nosso favor, porque senão a gente enlouquece também, aí entra a saúde mental e a gente não consegue assimilar nada. Né? Então, eu acho que esse turbilhão de coisas é interessante, essa organização, acho que o dicionário que você falou, né, no começo, falou que criou um dicionário de comunicação para entender os termos, acho que a gente pode fazer isso, de repente, catalogar o que a gente pode, né, assimilar. Eu acho que informação é sempre bem-vinda, mas vamos, né, tirar aqui o que é que a gente realmente consegue colocar de forma estratégica, né, e de forma de benefício mesmo, né, e não só informação por informação, tecnologia por tecnologia. Né? Ainda nessa linha, eu quero até juntar uma pergunta que o Jefferson Privino fez aqui no aplicativo, no Slido, em que ele quer saber o que vem por aí, quais são questões que vão mudar, de fato, a comunicação interna. É algo que eu tento colocar sempre em discussão para que eu aprenda também e consiga responder a esses muitos direcionamentos. Hoje cedo também fez uma pergunta, eu provoquei uma reação lá, se a gente conseguir imaginar a nossa vida sem o WhatsApp. Né? Mas, vamos lá. Quando a gente começou a acelerar o WhatsApp? Gente, quando a gente começou a acelerar o WhatsApp? Pouco tempo atrás, eu me peguei acelerando um documentário que eu estava assistindo na Netflix. Isso não é bom. Isso faz mal para a gente. Né? E a nossa vida, né, cada vez mais, a ansiedade, ela é provocada pelos nossos comportamentos. Então, eu queria relacionar essa minha próxima e talvez a minha última pergunta para vocês. Vamos pensar no fator tempo. Como a gente valoriza o tempo? Nós vivemos pesadas transformações que afetam a sociedade, nos mudam como indivíduos. Dentro de uma organização, nós somos o coletivo e também indivíduo. As pessoas, todos nós, não temos tempo para tudo aquilo que é preciso fazer ou para tudo aquilo que nós gostaríamos de fazer. E, no meio de todas essas muitas mudanças que são aceleradas, como é que a gente constrói mensagens que, de fato, vão despertar a atenção dos nossos públicos internos? Eu sei que é uma pergunta de $1 milhão, tá, gente? Não espero que vocês... Senão a gente... É sucesso total, tá? Mas, assim, dividam comigo. Como é que a gente consegue fazer frente à falta de tempo nas pessoas? Responda em 1 minuto, né? 10 segundos para você, Paulo. Vou fazer um rios aqui de 1 minuto, né? Você vai saber. Eu acho que essa é realmente a questão principal, que até individualmente... Eu faço meditação já faz aí uns 10 anos, né? E uma das coisas que eu aprendi é a seguinte, você tem que escolher o que você vai fazer por dia, por semana, sei lá, entendeu? Porque é tanta coisa, né? E você, assim, e é uma briga que a gente tem, porque chegam as demandas, né? E você planeja e, de repente, então, se não for essencial, você faz aquilo que você acha que é essencial, né? Então, a gente tem um plano anual de marketing lá na Segás, a gente tem umas metas e a gente define com algumas áreas estratégicas, como RH, algumas ações que a gente vai fazer. Então, a gente prioriza fazer aquilo, o que surge de novo.
e não dá para fazer, morreu. Né? Porque é essa a questão. Senão você vai ficar ansioso o tempo todo e achando que não tem tempo para nada. Mas se você... E não faz nada. Mas se você tira ali, não, hoje eu vou fazer isso, 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 e vou fazer bem feito, aí a angústia com o tempo diminui. Então, foi assim que eu solucionei isso. Porque, realmente... se você for olhar, é a mesma coisa de consumo de informação. Se você for acompanhar tudo, os grupos de zap, você fica louco, né? E fica com aquela sensação que está por fora de tudo. Você não consegue, você não se informa em nada, na verdade. Tem Você não uma se informa... questão aí Mas que aí, Cíntia, como ganhar a atenção dos nossos colaboradores para as nossas mensagens? Eu vou te contar. Assim, só fazer uma contextualização rápida. Quando eu fui convidada para ir assumir esse posto na Pague Menos, a minha VP me entrevistando, fazendo a entrevista de seleção, ela disse assim, Cíntia, mas olha, você nunca trabalhou no varejo é um batidão, é muito intenso. Eu disse, mulher, eu estou vindo redação, 25 anos de redação, quer mais intensidade que a redação? Deixa comigo. Perguntou assim, você já participou de um pescoção? Né? Tipo isso, né? Sabe? Uma Você cobertura sexta, de eleição. Não, essa coisa de intensidade, para mim, não é problema. Meus problemas vão ser outros. Gente, é muito mais intenso. É louco. O meu dia tem começado cada dia mais cedo, terminado cada dia mais tarde. E a minha ansiedade de diminuir a infoxicação que, quando eu menos espero, a gente está causando nos nossos colaboradores, porque, como eu disse, todas as áreas têm os seus comunicados, cada um mais importantes do que o outro, tem que descer no dia, porque senão a Anvisa isso, porque senão a Colgate aquilo, porque senão não vai bater a meta, porque não vai vender mel, não vai para o céu. Porque tem isso, lá quem vende mel vai para o céu. Isso é uma brincadeira do nosso fundador, que tem uma marca de mel, uma marca própria, e aí as metas são diferentes, e aí virou um bordão. Quem vende mel vai para o céu. Se você chegar em qualquer Pague Menos e comprar um mel, você vai para o céu, pode ter certeza, e o vendedor vai ainda mais. Bom, mas, assim, eu acho que é um exercício cotidiano, Zé, a gente conseguir fazer um filtro do que a gente vai levar para o nosso colaborador, tentando entender qual é a informação diante as dezenas que ele recebeu ao longo do dia, seja via um comunicado, seja porque o gerente dele disse para ele, seja porque um colega leu em algum canto e contou para ele. Enfim, essa rede imensa de comunicação oficial e não oficial, quando chegar no fim do dia, qual é a mensagem que ele vai ter guardado e assimilado. Então, eu não vou ter essa resposta para te dar, é um desafio imenso, nas proporções da empresa em que eu trabalho tem, na diferença do trabalho, da natureza de trabalho. São pessoas que estão em salão de loja, são pessoas que estão em galpões de centros de distribuição, no caso deles, sem acesso a um celular, sem acesso a um notebook. A comunicação depende muito do profissional de RH do centro de distribuição, que vai receber a minha mensagem e que vai passar para ele, sabe Deus como. Né? Daí a importância, sim, da gente ter líderes comunicadores, porque, no meu entendimento, você pode botar o melhor canal, a melhor TV corporativa, o melhor sistema de mailing, o mais organizado grupo de WhatsApp. Se você não tiver a intermediação humana de um líder que consiga traduzir aquilo para a ponta, a gente não vai ter comunicação eficiente. Então, lá na Pague Menos, um dos trabalhos que a gente tem tentado fazer para garantir um filtro que dê uma informação de qualidade para os nossos colaboradores diante das inúmeras comunicações que a gente precisa fazer. Porque, assim, tem coisas que precisam ser ditas, né? É a formação de líderes comunicadores, de replicadores dessa comunicação clara, assertiva, simples, na linguagem, no tempo correto, para que seja assimilada. Mas, mais do que isso, não consigo te dizer, porque, quando a gente tiver essa resposta, bicho, eu vou ganhar muito dinheiro, viu? Vamos descobrir juntos. Essa é a nossa tentativa. Eu acho que as respostas que a gente vai dar aqui são tentativas, né? Aí, daqui a uns anos, a gente vê se deu certo. Mas eu acho que, sim, né? O que o Paulo falou, que a gente se organiza, vamos ver o que faz no dia. E aí, o que me deixa assim é porque, na hora que a gente terminou de se organizar, massa, amanhã meu dia está todo feito. Aí aparece 4 incêndios. A fábrica parou, tem que trair agora o comunicado, o fulano caiu não sei aonde, né? E aí tudo que você planejou foi para o lixo, né? Literalmente ficou para amanhã, né? E aí fazer o quê? Né? Planejar de novo.
né? E aí a gente, como comunicador, a nossa preocupação é que isso não passe para o colaborador, né? A gente não está aqui simplesmente comunicando. Então, a gente está comunicando, mas a gente precisa que ele entenda, como a Cíntia falou, né? A liderança tem um papel, assim, eu diria, até mais que qualquer tipo de canal, né? E é um desafio nosso fazer com que ele entenda, porque, pasmem, muitos líderes não entendem dessa forma. Na verdade, eles entendem, tem que passar de novo isso para a equipe, entendeu? Então, quando a gente transforma os líderes em influenciadores, né, dele estar com a gente no time e passar isso para a equipe, eu acho que talvez os canais sejam secundários, né? Então, essa ansiedade do dia a dia que a gente fica, né, realmente a organização, para mim, eu sou uma pessoa também muito ansiosa, o que é que eu vou fazer amanhã, daqui a amanhã, mas assim, o tempo é hoje. Ontem já passou, amanhã não aconteceu ainda. Então, vamos tentar, né, organizar hoje. Por mais que tenha incêndios, a gente pega o extintor lá e apaga, né? Mas vamos tentar entender o que vai acontecer hoje, né? E se a gente chegar no final do dia e ter conseguido, sei lá, 1/3 do que a gente planejou, eu acho que é uma vitória. Também eu acho que vale muito a pena aqui o recado de não se cobrar tanto, né? Porque eu acho que a pessoa que mais se cobra no mundo inteiro é você mesmo, né? Então, quando você chega no final do dia, você fala, não fiz nada, né? Você fez, tenho certeza que você fez. Então, não diga isso, que você não fez nada, porque amanhã você vai fazer menos ainda. E isso vai virar uma bola de neve, né? E tem muita gente que depende do que você faz. Tem o seu time, quem não tem time tem os trabalhos para entregar, tem as entregas, né, faz parte de um time. Então, eu acho que talvez o segredo, né, seja esse, você tentar conciliar, né, não se cobrar tanto, mas isso não quer dizer que a gente não dê atenção às metas que a gente tem, né, para entregar o que a gente tem para entregar para a empresa. Mas eu acho que é isso, é se cobrar menos, tentar entregar mais, né, e, como comunicadores, a gente se fazer entender, né, ouvir o funcionário. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi, certo? Pois explique. Né? Será se explicar no sentido de procurar um canal, fala, será se você entendeu? Ou até mesmo medir os canais. Será se a TV corporativa ou o e-mail está chegando com uma simples pesquisa, às vezes, faz com que o funcionário responda e diga, eu não entendi nada que estava escrito naquele e-mail. Né? E, inclusive, é um desafio também, porque quando a gente vai dizer para a área, olha, se a gente comunicar da forma que está escrita aqui, nem eu estou entendendo. Né? É tão técnico que eu me perdi no segundo parágrafo. Né? Então, isso é um desafio, porque muitas vezes a área diz, mas se não fizer assim, ele não vai entender. Será se não vai entender? Né? Então, é um desafio, realmente. Só para a gente fechar, existe um lado irônico nisso tudo. Né? De novo, né, gente, lideranças para lideranças, lideranças de comunicação interna, lideranças de RH, a gente tem que zelar pelo clima organizacional. Mas saibam que os líderes que têm que cuidar do clima organizacional são muito impactados também, ansiedades, prazos, enfim. Mas a gente tem que estar lá, firmes, né? Firmes, porque a gente precisa espelhar também os caminhos dessa organização, que a gente sabe que, ao final dos processos bem feitos, a gente consegue atingir os objetivos, que a gente consegue trabalhar em equipe. E muitas vezes, por mais difícil que seja o nosso dia, a gente não pode transparecer isso para quem está do nosso lado. Né? Então, não deixa de ser também. Vocês que querem ser líder um dia na vida, cuidado, porque é assim também. Pessoal, a gente precisa ser anteparo para muita coisa, exatamente, né? Exatamente. Conversa muito boa, gostei demais, muitíssimo obrigado. Como a Emanuela França falou, o negócio está pitando para a gente ali, o tempo já acabou. Mas, enfim, muitíssimo obrigado, espero que vocês tenham curtido. E vamos que vamos para a próxima. Eu curti demais, mas eu me cobro tanto também. que eu acho que a gente ainda tinha muito mais coisa para dizer. Foi muito rápido, eu acho que a gente tinha muita coisa para falar ainda. Valeu, gente, obrigado, tá? A foto, já esqueci da foto de novo.